Só uma reflexão. Depois nós estaremos fazendo um período de oração e encerrando. Mateus 22. Do 1 ao 14. Amém? E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois às estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, no seminário nós estudamos teologia e muitos estudantes gostam de debater acerca de duas linhas, uma de Armínio, outra de João Calvino. Os arminianos defendem que as pessoas, embora crentes na palavra, podem perder a salvação. Os calvinistas, eles defendem a predestinação, de que uma vez predestinado, a pessoa jamais perde a salvação. Só que a teologia é dos homens, mas a palavra é de Deus. E nós temos na Bíblia amparo tanto para Armínio quanto para Calvino. E existe muito debate nesse sentido. Mas na minha concepção teológica, eu penso que o homem pode perder a salvação. E existem várias passagens que me dão amparo em relação a isso. Por exemplo, Jesus, lá em Mateus 24, declarou que aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Aquele que perseverar até o final será salvo. Uma passagem muito relevante que aborda acerca disso é aquela que nós lemos no princípio de Mateus 8, se tratando do centurião de Cafarnaum. Com certeza esse centurião, ele tinha a sua fé em Roma. Ele tinha como senhor o César.
talvez ele não acreditasse totalmente e plenamente no Deus de Israel. Talvez ele poderia ter um panteão de deuses nas suas crenças, mas com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, e isso impactou o seu coração. E no entanto, quando ele teve diante de Jesus, ele teve atitudes que impressionaram Jesus, acerca de condutas. Uma pessoa humilde, uma pessoa empática, de bom caráter, embora fosse importante, sabia se comportar bem acerca de liderança, e com uma fé, onde Jesus declarou: nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel. Aí Jesus ele faz uma declaração que me chama a atenção. Ele disse assim: que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Eu penso que Jesus foi muito claro nessa colocação dele, de que, uma vez nós salvos, precisamos andarmos na linha, para não perdermos a salvação. Porque a salvação ela está estendida até o último minuto. E nós vemos que aquele malfeitor que foi crucificado do lado de Jesus, em arrependimento, ele teve uma rica oportunidade. E ele declarou assim: lembra-te de mim quando vier o teu reino. E Jesus, naquele mesmo momento, deu a salvação a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, no último minuto da sua vida, ele conseguiu a salvação. Mas também nós, que já somos salvos, nós precisamos a cada momento, a cada dia, nos arrependermos, para que não venhamos perder a salvação. E nesse sentido cabe a perseverança. Nós vemos que Deus o tempo todo ele foi tratando com o povo, e um Deus maravilhoso que usou de tanta graça e misericórdia para tirar o povo lá do Egito, com sinais e maravilhas, abrindo o mar vermelho para o povo passar. De repente, por maus procedimentos daquele povo, o Senhor foi permitindo a morte deles, e teve um momento que quase absolutamente todos morreram. Em relação aos homens, e quem entrou na terra prometida acima de 20 anos, homens, só Josué e Caleb. Olha como é forte isso, irmãos. Olha como é forte isso. O texto de João, no primeiro capítulo, diz lá que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio para os judeus, e mesmo os judeus não o receberam. Ou seja, Deus sempre teve uma aliança com Israel, mas sempre foi tratando com Israel. E quando Jesus se referiu ao templo, porque muitos olhavam para aquele templo, edifício, construção,
e pensavam na oponência, né, da coisa material. Mas Jesus falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E por um momento, quando Jesus olhou para Jerusalém, né, ele declarou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os que te são humilhados, como eu queria juntar todos debaixo das asas, assim como a galinha junta os seus pintinhos, para dar proteção, e não tem quem tasque aqueles pintinhos debaixo das asas da galinha. E Jesus usa essa comparação. Mas Jesus profeticamente declarou ali a destruição de Jerusalém, como de fato aconteceu lá no ano 70, quando o general Tito, romano, destruiu a cidade, quase aniquilou com os judeus, e o templo foi por terra. E aquele muro de Jerusalém lá é só a base do templo de Herodes, não fazia parte do templo em si, era a base da estrutura, e hoje ficou lá no Muro das Lamentações. Agora os judeus estão lá, diariamente, no judaísmo, orando, tal, sabe? Mas assim, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus, Ele continua tratando com o seu povo. E quando Jesus aborda aqui essa parábola das bodas, Ele aborda um rei generoso, que quis celebrar o casamento do seu filho e convidou pessoas. E essas pessoas que foram convidadas acabaram desprezando, priorizando outras coisas. Diz o texto aqui, que alguns deles fizeram pouco caso, seguiram seus caminhos, outros foram para a sua fazenda, outros foram para o seu negócio, e outros agiram ainda mais cruelmente, tomaram seus servos, os maltrataram e mataram. E ouvindo e sabendo disso, o rei irou-se sobremaneira, enviou os seus exércitos e destruiu aquelas pessoas, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Na verdade, quando Jesus aborda essa parábola aqui, talvez seja um prenúncio até daquela destruição de Jerusalém no ano 70. E assim, queridos, mas depois disso, como os filhos talvez não quiseram aceitar aquele convite e comer na mesa do rei, o rei abriu para todos, veio para os seus, mas os seus não o receberam. O apóstolo Paulo teve uma enorme luta também com os judeus, e chegou um momento que ele declarou assim: agora eu vou para os gentios, porque ele tinha um chamado também para pregoar a verdade a todos que quisessem aceitar. E aqui, depois que muitos desprezaram, o rei ele fez uma colocação assim: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrares. Aí os servos saíram pelas estradas, foram convidando todo mundo. Só que tem um porém. Como era de costume dos casamentos, eles iam distribuindo vestes nupciais, vestes de casamento, para quem não podia comprar. E teve um aqui que foi encontrado sem veste, sem uma veste de casamento, sem uma veste nupcial. E o que dá a entender isso? Que ele desprezou aquilo que lhe
fora oferecido gratuitamente. É a mesma coisa, amados. As bênçãos de Deus estão plenamente disponíveis para nós. Só que muitas vezes nós estamos fazendo pouco caso, nós estamos negligenciando, nós estamos deixando, isso sem ser prioridade, quando na verdade, amados, existe uma prioridade para nós, existe algo mais importante nas nossas vidas, e Jesus deixou isso muito bem claro, e disso depende, amados, a nossa salvação, porque embora nós tendo consciência das nossas limitações, da quantia que nós somos fardos, todo o esforço no reino de Deus conta, todo esforço no reino de Deus é válido, todo esforço. Não é à toa que Deus falou para Josué quando esse tinha a missão de suceder Moisés: esforça-te, pois, e tem bom ânimo. Não podemos desfalecer nesse sentido, porque nós fomos chamados, amados, para uma missão no reino de Deus, para frutificar e dar bons frutos. Não podemos negligenciar aquilo que Deus tem para nós. Não podemos enterrar os nossos talentos. Não podemos negligenciar aquilo que Deus estabeleceu. Precisamos ter as nossas prioridades, por mais que muitas vezes, os compromissos, as responsabilidades, o trabalho, façam com que a gente, não tenha muita disponibilidade, mas tudo requer na vida espiritual esforço da nossa parte, porque Jesus declarou: aquele que perseverar até o final será salvo. E também declarou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o nosso Deus, queridos, é um Deus justo, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos ampara, mas também é um Deus que nos chama para o trabalho, para que nós venhamos produzir no seu reino, para que nós possamos, realmente contribuir no reino. A mesa é farta, a mesa é próspera, nessa mesa há abundância, e nós podemos desfrutar dessa graça que vem do trono da graça. Deus muito generoso concedeu o seu Filho, concedeu o melhor para uma grande salvação, mas tem que haver uma retribuição da nossa parte, tem que haver um coração de agradecimento da nossa parte, tem que haver um requerimento de nós, para nós mesmos: como que eu posso agora, a partir do momento que eu recebi a testificação de tão grande salvação, como que eu posso agora contribuir, para que o reino de Deus seja propagado, para que a palavra de Deus seja divulgada? Precisamos nos esforçar, que 2023, amados, seja um ano de esforço da nossa parte, porque se continuarmos negligenciando aquilo que Deus tem para nós, uma hora o tratamento vem, amados, e é o próprio Deus quem trata conosco, é o próprio Deus. Nós precisamos olhar para estas passagens e viver sob o temor e o tremor da palavra. Nós precisamos, estarmos dispostos a fim de sermos úteis no reino de Deus, porque, amados, Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Finalizando essa palavra,
Eu estava meditando hoje naquela passagem ali de Gideão. Queridos, Juízes 7. Quantos homens estavam com Gideão para lutar contra aquela junção ali de midianitas e amalequitas, né, que se uniam a fim de riscar Israel do mapa? Quantos ali estavam? Amados, nem sempre quantidade, né, revela a bênção de Deus. Nem sempre quantidade quer dizer que Deus está no negócio. 32 mil guerreiros, 32 mil soldados estavam ali com Gideão. E o que Deus falou para ele? Alguém sabe me responder? O que Deus falou para Gideão? Alguém aqui já leu Juízes 7 e sabe me dizer o que Deus falou para Gideão? Você vai, né, e vai falar assim para esse povo: os covardes podem voltar para as suas casas. Para que nesse montante não venham se vangloriar dizendo: Israel foi, né, quem levou essa vitória contra os inimigos, porque a vitória sempre virá do Senhor. Tudo que acontece nas nossas vidas, amados, é com a ajuda e com a bênção de Deus, amém ou não? Tudo que acontece, que sucede nas nossas vidas, é com a bênção de Deus. Amados, quantos voltaram para os seus lares? Alguém sabe me dizer? 22 mil combatentes. Ficaram 10 mil. Aí Deus falou para Gideão: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Agora você vai pôr a prova. Desce até o rio. Quem beber água como cachorro. Quem catar água lá, trazer até a boca e lamber a água, que nem um cachorrinho. Mas aqui, vigiando. Esse será o escolhido. Você está me chamando de cachorro? Mas muitos se ajoelharam para beber água e ficaram desguarnecidos. Quantos? 9.700 se ajoelharam para beber a água, enquanto que 300 beberam água, lambendo água. E foi com aqueles 300 que Deus deu a vitória para os israelitas contra os midianitas e amalequitas, porque a vitória vem do Senhor para as nossas vidas. Nem sempre quantidade quer dizer que é bênção de Deus, que Deus está no negócio. Tem um hino do Voz da Verdade, né? Gideão, Gideão, em nome de Jeová tu irás. Gideão, Gideão, com 300 homens vencerás. Não temas, Gideão, de faço 1000. Sou o Senhor dos exércitos. Vencerás com 300 mil. Olha que tremendo, né? Glória a Deus.
De um faço 1000. A gente, na visão, na ótica humana, é pouquinho, é 300, mas Deus instalou no negócio, e Deus colocou ali pessoas à prova, e de 32.000, sobraram quantas? 300, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqueles que voltaram para casa, pode ler o texto lá, covardes, e aqueles que ficaram sem vigiados, guarnecidos. Então, amados, nós precisamos nos submeter ao Senhor dos Exércitos e dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. É aquele chamado que Deus fez lá em Isaías, capítulo 6. Quem irá por nós? Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nós tenhamos essa disponibilidade de sermos instrumentos de Deus para o reino dele, para que Ele possa nos usar como os instrumentos para a glória do nome dele, no nome de Jesus. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos perseverar, vamos lutar, vamos batalhar, porque a vitória vem do Senhor para as nossas vidas. Amém, igreja? Aleluia. Nós vamos orar, são 10:50. Vamos nos ajoelhar 5 minutinhos, irmãos, e vamos ter 1 minuto de oração. Depois nós fazemos aqui, o nosso finalmente, oramos uns pelos outros aqui, e Deus nos dará a vitória. Pode ficar à vontade na presença